Salmo 31, versículos do 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus. Vou começar do título, inclusive. Eu me entrego em tuas mãos. Vamos dizer isso ao Senhor? Eu me entrego em tuas mãos, meu Senhor. Versículo 2. Em ti, Senhor, me refugiei. Jamais eu fique desiludido. Pela tua justiça, salva-me. Inclina para mim o teu ouvido. Vem depressa livrar-me. Sê para mim o rochedo que me acolhe, refúgio seguro para minha salvação. Pois tu és a minha rocha e meu baluarte. Pelo teu nome me diriges e me guias. Livra-me do laço que me armaram, porque és minha força. Nas tuas mãos entrego meu espírito. Tu me resgatas, Senhor, Deus fiel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que salmo maravilhoso para nós orarmos em tempos de angústias. Que salmo especialíssimo, importante e digo até indispensável. Porque ainda que você não esteja com a Bíblia em mãos, lendo palavra a palavra, o Espírito do Senhor que inspirou esse salmo quer orar em nós, pedindo a Deus esse socorro em nosso favor. Então é um salmo indispensável para os nossos momentos de batalha, para os nossos momentos de luta. Através dos salmos, o Espírito Santo nos ensina a rezar. Ele põe na nossa boca as palavras que muitas vezes nós não sabemos dizer. E aqui diz: em ti, Senhor, eu me escondi. Em ti, Senhor, eu me guardei. Em ti, Senhor, eu me refugiei. O Senhor é para onde eu fujo. Refugiar-se é isso. O Senhor é para onde eu fujo quando o perigo vem no meu encalço. Quando o mundo quer desabar sobre a minha cabeça e eu não tenho para onde escapar, o Senhor é o meu escape. Quando todas as portas estão fechadas para mim, Senhor, tu és a minha porta aberta. Em ti eu me refugio. Que eu jamais fique desiludido. Que eu não me decepcione, meu Deus. Porque o Senhor atende a minha oração. Então, pela tua justiça, porque o Senhor é justo e não fecha a porta para aqueles que recorrem a ti, pela tua justiça, salva-me. Inclina para mim o teu ouvido. Ouve a minha oração. Vem depressa livrar-me. Vem depressa libertar-me. Vem depressa em meu socorro. Vem depressa em meu auxílio. Porque se o Senhor demora, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei o que vai acontecer com a minha casa. Eu não sei o que vai acontecer com minha filha. Eu não sei o que vai acontecer com meu casamento, com meu matrimônio. Senhor, se tu demoras, eu não sei o que será de mim. Quem nesta manhã está precisando dizer ao Senhor esta oração? Senhor, vem depressa me livrar. Talvez você nunca tenha prestado atenção de que na sua oração você pode apressar a Deus, né? Você pode e deve. Porque Deus não se ofende por você dizer a Ele: anda depressa, Senhor. Anda depressa porque a minha causa urge. Anda depressa, Senhor, porque as minhas forças se esvaem. Então diz a Deus: ora você agora, tendo em mente a sua necessidade. Diga ao Senhor: Senhor, inclina para mim os teus ouvidos.
e vem depressa me atender, porque a minha necessidade é grande e a minha dor se tornou insuportável, porque as minhas lágrimas já estão secando, porque eu não aguento mais viver desta maneira. E você verá que se a sua oração for sincera, o socorro de Deus virá e não falhará. Sê para mim, Senhor, o rochedo que me acolhe, refúgio seguro para a minha salvação. Pois Tu és a minha rocha, o meu baluarte. Pelo Teu nome me diriges. Pelo Teu nome o Senhor me guia. Me mostra o caminho a seguir. Me mostra o que eu preciso fazer nessa circunstância tão particular. Até para você que diz, não sei o que fazer, estou perdido, eu já esgotei todos os meus recursos, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, eu já tentei tudo que tinha para tentar, já não me resta mais nada. Sim, ainda te resta uma coisa: recorrer a Deus. E se você já recorrer ainda mais e com maior confiança, e ali perseverar e dizer para Ele: eu não arredo o meu pé da Tua porta enquanto o Senhor não me atender. Por que não somos atendidos? Porque desistimos. Jesus, contando a parábola daquela viúva e contando a parábola daquele homem que vai pedir pão para o amigo dele de noite, chega lá, ele está em casa dormindo, chega uma visita de madrugada. Aí você vai falar assim: Márcio, mas que inconveniente visita chegar de madrugada. Você pode pensar assim, você agora, né? Que mesmo nas birosquinhas que nós temos nesse nosso país, tem sempre um hotel do lado. O menor que seja o vilarejo, a cidade tem um hotelzinho, né? Mas na época de Jesus, a hospedaria era coisa difícil de encontrar. E a gente programa uma viagem, a gente acha ruim quando a viagem atrasa 1, 2, 3 horas. Naquela época atrasava dias, atrasava semanas. Dependendo do lugar que a pessoa fosse, atrasava meses. A pessoa não controlava o horário de chegar. E chegou um homem de madrugada, visita, e bateu ali na porta. Ele abriu, recebeu, não tinha nada para oferecer, porque não imaginava que o indivíduo ia chegar naquele dia e naquela hora de madrugada. Estava com fome, precisava comer, não tinha como deixar o homem dormir daquele jeito. Aí esse vizinho vai, esse homem incomodado vai e compartilha o seu incômodo com o vizinho, e bate na porta e diz: vizinho, acorda, meu amigo chegou, não tem nada para comer, eu preciso de pão, arruma pão. Todo mundo fingindo de morto, ninguém responde, e ele insiste, ele bate, até que o camarada diz: se eu não responder, ele não vai me deixar dormir, vai acordar todo mundo, não vou ter sossego. E diz, e responde como? Vai embora. Vai embora, porque está de madrugada, minha família já está toda recolhida. Muitas famílias dormiam pelo chão na sala, talvez até no único cômodo que tinha. Lamparina apagada, que era aquelas lâmpadas de azeite, acesas igual a vela. Quando todo mundo ia dormir, apagava, porque era caro o azeite. Não podia desperdiçar. Tudo escuro, a pessoa ia ter que andar, ia ter que descobrir uma maneira de acender ali o lampião, procurar o pão, pisar por cima das pessoas. Não, vai embora, você está incomodando, o amigo é seu, não é meu. E o homem continuou insistindo, e de tanto que ele insistiu, o outro, não pela amizade, mas por ter paz, atendeu. Mas a gente passa por cima desta palavra sem lembrar que a primeira resposta que ele recebeu foi: vai embora. Mas ele saiu dali com aquilo que ele foi buscar, porque ele não arredou o pé. E Jesus diz: se um vizinho atende o outro, não por causa da amizade, mas por causa do incômodo dos pedidos, quanto mais o seu Pai do céu, como não dará a você tudo o que você pedir?
Qual é o nosso problema? A gente desiste antes que seja atendido. Não. Finca o pé na presença de Deus. Finca o joelho no chão e os seus olhos fixos no Senhor, como um filho que espera a comida da mãe. Com os olhinhos acompanhando. Você já viu um bebezinho sentado naquelas cadeirinhas de almoço? Quando vai dando a hora do almoço, que ele está com fome, que o papai ainda não chegou, e ele não desgruda o olho da mãe. A mãe vai para lá, ele olha, a mãe vem para cá. Ele não sabe falar, mas ele pede com os olhos. Precisa ser você diante de Deus. Preciso ser eu diante de Deus, com os meus olhos fixos no Senhor. Senhor, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, enquanto o Senhor não me atender. Quero ver se você não vai ser atendido. Quero ver. Mas para que isso aconteça é preciso fé sua. É preciso fé minha. É preciso que a minha fé seja tal que eu me mantenha na presença de Deus. Você não será desiludido, como diz aqui esta palavra. Pelo teu nome, Senhor, me diriges e me guias. Tu me mostras o que fazer. Livra-me do laço que me armaram, das armadilhas que puseram debaixo dos meus pés. Tu me livras, Senhor, porque és a minha força. Como é que a gente se livra? Com que força nós nos livramos? Você acha que é com as nossas forças? Você acha que você tem sabedoria para escapar de tudo? Você acha que você tem forças para escapar de tudo? Vai achando. Fica tranquilo que a vida vai te mostrar que não é assim. E se você já descobriu que não é assim, louvado seja Deus, que bom. Porque nós não conseguimos escapar de tudo por força, esperteza, astúcia própria. Não conseguimos, gente. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sabedoria para a gente se livrar de muitas coisas, sim. E nós vamos aí, temos que fazer a nossa parte. Temos que aprender a perdoar para nos curar, mas também temos que aprender a proteger o nosso coração de novas feridas. Precisamos buscar o Senhor na cura interior, mas precisamos usar a inteligência para a gente não ficar se expondo a feridas desnecessárias. Isso está em nosso alcance, isso nós podemos fazer. Mas por melhor que eu e você sejamos mais espertos, mais eficazes, nós não conseguimos ver tudo e escapar de tudo, não. Se a providência de Deus não põe a mão e conduz a nossa vida, nós estamos perdidos. Você está vivo hoje muito mais por graça do que por mérito seu. Muito mais por favor divino do que por esperteza sua. Você está vivo porque Deus te trouxe até aqui. De quantas situações Deus te livrou? Algumas que você percebeu, algumas que você sabe e outras que você nem imagina, mas um dia quando você estiver no céu, seu anjo vai te contar. Das arapucas que eram para ter colhido a sua vida. E vou te contar uma coisa que, se você for inteligente, você vai ficar aterrorizado. Arapucas que eram para ter ceifado a sua vida, e para ter ceifado a sua vida quando você estava em estado de pecado mortal. Quando você ainda não tinha se arrependido. Porque com aquele ranço dentro de você, aquele ódio, aquele rancor contra a vida, contra o mundo, contra Deus, aquele desprezo de Deus, você teria perdido a sua salvação. Poderia ter ido para o inferno. E por que não foi? Porque o tentador foi bonzinho com você? Nada. Porque Deus não permitiu. Para que você não se perdesse. Deus está em seu favor, meu irmão. Entenda isso. Minha querida, Deus ama você e Ele é o seu protetor. Por isso diz aqui, termina o Salmo dizendo, o versículo 6 dizendo assim: nas tuas mãos eu me entrego.
Nas tuas mãos eu entrego a minha alma. A oração que Jesus fez no alto da cruz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida, porque tu me resgatas, Deus fiel. Tu me resgatas. Jesus orou até aqui: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas poderia falar de me resgata? Poderia. Não do pecado, mas da morte. Agora, a mim e a você, Deus resgata, porque por culpa própria a gente se perde. A gente se coloca nas situações mais perigosas. Mas esse salmo, ele vem preencher o nosso coração de esperança. Porque eu e você precisamos, como Davi, depositar toda a nossa esperança em Jesus. Em Jesus, em Jesus. Mas Davi não conheceu Jesus, mas ele sabia do Messias. Sabia do enviado de Deus. Sabia que o Senhor tinha salvação para ele. Então nós precisamos, confiantes, colocar toda a nossa esperança em Jesus e orar como Davi: em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego a minha vida. Você está sendo tentado pelo espírito de morte. Pensamento de suicídio vem na sua cabeça. Você quer acabar com isso? Para de lutar contra o pensamento de suicídio e começa a rezar esse pensamento. Todas as vezes que vier na sua mente uma ideia para você fazer o mal contra você, se coloca na presença de Deus, da maneira como você consegue. Mas não consigo, então é desse jeito aí. Da maneira como você pode, mas diga com sinceridade: em tuas mãos eu entrego a minha vida. E quanto mais forte for a tentação, com mais frequência você vai rezar. Não precisa fazer força não, com mais frequência: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Márcio, o pensamento não me deixa. Puxa o terço, pega o tercinho e começa. Rezar o modo bizantino: Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha vida. E quando chegar nas contas do Pai Nosso, coloca o terço sobre a sua cabeça, coloca a mão sobre a sua cabeça e pede: Senhor Jesus, que na tua santa cruz derramaste teu precioso sangue para a nossa libertação. Derrama, Senhor, teu sangue precioso sobre os meus pensamentos. Derrama teu sangue precioso sobre a minha cabeça. Senhor, tu és a vida, vencedor da morte. Tu podes, Senhor, destituir, aniquilar esses pensamentos. E continua nas contas pequenas: Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Faz, depois você me conta. Como é que você pode, Márcio, assegurar isso? Porque eu experimentei. Eu sei o que era ter pensamentos intrusivos. Eu sei. Eu sei o que era ter pensamentos de morte. Eu, Márcio Mendes, sei. Eu sei o que é, diante do menor propósito bom que me aparecia diante dos olhos, ter uma voz que dizia: não vai dar certo, não é para você, você não vai conseguir, não tem ninguém para te ajudar. Durante muitos anos essa voz me enganou, até que um dia eu percebi que ela era mentirosa, que ela me mantinha preso por meio de uma ilusão. E o dia que eu descobri isso, comecei a rezar esses pensamentos na presença de Deus. O que durante anos havia me acompanhado. Eu conto isso ali no livro Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. O que durante anos havia me acompanhado, me fazendo tanto mal, não durou meses depois que eu aprendi a colocar esses pensamentos na presença de Deus. Mas não só os pensamentos, o coração. É dizer ao Senhor, mas dizer de coração como Davi: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma. Tu és aquele que me resgatas. Salvai-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Vós sois aquele que me resgata. Salvai-me, Senhor.
Se nós sabemos, meus queridos irmãos, e sabemos porque a nossa consciência nos ensina, o Espírito Santo nos revela, a igreja como mãe nos ensina isso. Se nós sabemos que por nossos pecados nós podemos cair em desgraça, e se você não sabia, eu estou te contando, você sabia que por causa dos pecados você pode cair em desgraça? E não pense que cair em desgraça é falência. Caiu em desgraça, perdeu a empresa. Quem dera se toda desgraça fosse isso, né? Caiu em desgraça porque o seu relacionamento se desfez. Não, a desgraça é a perda da graça. É você entrar em estado de morte interior. É você ver a sua alegria ir secando diante de seus olhos. E secar de uma tal maneira que é como se você sentisse os seus ossos ressecando. Você sabia que por causa dos pecados, sobretudo os pecados mortais, nós podemos cair em desgraça? Nós podemos experimentar o inferno, porque tem pessoas que experimentam o inferno em vida. Porque o inferno é ruptura com Deus, é solidão, é desamor, é ódio, é rancor. O inferno tem as suas características, como o céu tem as suas características, não é? E céu é um estado de espírito, mas é também um lugar. Como o inferno é estado de espírito, mas é também um lugar. Então, o inferno tem as suas características, como o céu tem as suas características. E nós podemos experimentar algo deste lugar. Nós podemos antecipar. A palavra de Deus diz que nós antecipamos. Tem coisas que são primícias que nós experimentamos da vida que virá. Nós experimentamos as primícias do Espírito Santo. Gente, olha que maravilha. Aquilo que a gente experimenta nessa vida de mais poderoso no momento de oração, num sentimento de profundo amor, de ser amado por Deus ao ponto de a gente perder as forças, de no momento de oração experimentar inclusive a restauração da nossa vida, a restauração das nossas forças, até uma cura milagrosa. Isso não passa de um aperitivo, diz a palavra de Deus. É só as primícias, que nem se manifestou direito o que a gente vai experimentar um dia. Então, nesse mundo que a gente experimenta as primícias do céu, mas tem muita gente que experimenta as primícias do inferno, e por isso quer desistir da vida. Só que no inferno você não pode desistir de existir. Não está nas suas mãos, não cabe a você. Uma pessoa que vive nesse mundo pode atentar contra o seu corpo, pode se matar, mas uma vez que a pessoa passou para o outro lado, como é que você vai fazer? É viver aquela realidade miserável eternamente. Então nós precisamos saber, uma vez que sabemos que essas coisas existem, nós precisamos saber ainda mais que Jesus é maior que os nossos pecados. E Jesus é o vencedor do inferno. Se você ouvindo foi pensando, eu acho que já experimentei essas primícias do inferno. Ou talvez você diga, eu acho que eu estou experimentando. Que ótimo que você está chegando nessa conclusão. Porque assim você vai entender o que eu estou te falando. Hoje, nesta manhã, Deus que te ama e quer te salvar, está oferecendo a você a graça de experimentar que Jesus é o seu Salvador, é maior do que os erros que você cometeu, dos pecados maior que os pecados que você fez, e Ele é o vencedor do inferno. Se Ele entra na sua vida, porque você lhe abriu a porta, Ele vence todo e qualquer inferno, na sua mente, no seu coração e no seu entorno. Na sua mente, seus pensamentos, nos seus afetos e à sua volta. Com o seu sangue derramado, Jesus cancelou a nossa condenação. Você entendeu isso? Por que eu falei para você que quando aqueles pensamentos intrusivos vierem, você deve orar esses pensamentos e clamar com fé o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sobre ele? Porque esses pensamentos, eles são uma condenação sobre nós. Muitas vezes, fruto dos nossos pecados até.
ou de uma escolha perversa que nós fizemos. Então caem sobre nós como uma condenação, mas pelo sangue de Jesus derramado na cruz, toda condenação sobre nós foi cancelada. Jesus na cruz tirou o poder que o mal teria sobre nós. Por isso que eu disse para você, que a tentação nos prende com a ilusão de que é verdade, o que na verdade é mentira. É mentira. É mentira que você não vai dar conta. É mentira que você está condenado à enfermidade. É mentira. Só que veja, para a gente romper com essa mentira, nós precisamos aceitar a cura. Tem pessoas que não aceitam a cura. Por que, Márcio, que tem gente que não aceita a cura? Porque aceitar a cura significa abrir mão do espírito de vítima. Para eu ser curado, eu preciso parar de viver esse papel de vítima, de que tudo na vida foi ruim para mim e por isso eu tenho justificativa para viver mal como eu tenho vivido. Eu preciso desejar a minha cura, e desejar a minha cura significa eu abraçar a verdade, eu me levantar desses enganos com os quais eu fui me convencendo a vida inteira. Eu preciso mudar as circunstâncias nas quais eu estou vivendo. Eu preciso curar o meu coração, e para isso muitas vezes eu vou ter que perdoar. Porque se eu não perdoar, eu não fecho as brechas pelas quais as minhas forças estão se esvaindo, não é? Mas no momento em que você descobre a verdade e resolve ir com ela, acabou o poder deste mal sobre a sua vida. E eu peço ao Espírito Santo que convença você a respeito dessa verdade agora, e que Ele complete para você, na sua compreensão, o que pela minha incapacidade eu não consigo comunicar para você. Eu não posso, mas Deus pode. E é por isso que em Deus eu encontro a paz. Em Deus você vai encontrar a paz. Hoje mesmo, se você quiser, antes de terminar esse sorrindo para a vida, você vai encontrar a paz se você quiser. Se você der fé, der confiança a essa verdade, abraçá-la na sua vida. Porque no momento em que você deposita a sua fé em Jesus, o que acontece? Acontece a sua libertação, porque é Ele quem me livra das armadilhas com as quais o demônio está sempre a me caçar. O demônio está sempre caçando a gente, sempre. Todo dia tem alguma coisinha, gente. Todo dia tem uma estratégia, uma armadilha. Às vezes vem de fora, às vezes vem de dentro. Às vezes é nos seus afetos, às vezes é nos seus pensamentos. Às vezes é por meio de algo que alguém lhe disse. Às vezes é por causa de algo que alguém lhe faz. Às vezes é uma situação que foi construída contra você. Mas todo dia, se nós permitirmos, acontece alguma coisa que tiraria a nossa paz. Sim ou não? Então eu te digo, é uma perseguição mesmo. É uma caça. E o diabo caça a todos. Mas aqueles que ele mais persegue são os que lutam pelo bem. São aqueles que lutam para serem de Deus. Então, Márcio, quem luta para ser de Deus, ele mais persegue. Então será se vale a pena? Então, querido, são os que ele mais persegue. Então o que eu faço? Fica firme que aí ele não aguenta. Resista e ele vai fugir. Só não seja de Deus mais ou menos. Porque quem é mais ou menos de Deus toma todas as pauladas daqueles que o tentador persegue, mas não colhe os frutos daqueles que perseveram até o fim, que é ver essa tentação ser vencida e ter que fugir. Aguenta que vai passar. Porque o maligno, ele gosta de ir no encalço daqueles que buscam a Deus. Por isso ele organiza os seus golpes mais violentos contra aquelas pessoas que são mais dedicadas, de coração mais puro, de inteligência mais brilhante. Você já viu como tem muita gente inteligentíssima, mas que para as coisas de Deus ela porque foi apanhada nessas armadilhas na sua mente brilhante.
Você já viu como tem gente generosa, que o coração da pessoa é maior do que ela, mas não consegue depositar esses afetos em Deus, porque foi bombardeada justamente naquilo que é o seu dom mais precioso. E como é que a tentação faz isso? Nunca se revelando como ela é, se fazendo de coisa boa, usando de gente aparentemente boa. O inimigo, o tentador, vai armando ciladas de mentiras para desanimar e destruir a sua fé. Quanta gente está inimizada contra Deus porque confundiu Deus com as pessoas da igreja, porque achou que gente de Deus, supostamente de Deus, fazendo as maldades que faz, é porque o Deus não existe, ou porque esse Deus é cruel. Mentiras! Quantas pessoas fogem de Deus porque a tentação as convenceu de que Deus iria pedir contas até de um fio de cabelo daquilo que elas fizeram, que Deus estava pronto a cobrar delas até a última gota as injustiças que ela cometeu, que Deus a condenaria, quando na verdade Ele veio para nos salvar. Então a uns Ele fisga pelos desequilíbrios no comer, outros pelos desajustes sexuais, outros pela ganância, outros pela inveja. Ele sabe a quem perturbar com a tristeza, Ele sabe a quem enganar com uma falsa alegria. Há pessoas que Ele decide aterrorizar e sufocar com o medo. Será que não é você uma delas? Há outras que Ele quer e faz de tudo para afundar num monte de coisas vazias. Você está ouvindo essas coisas que estou falando, você não se identifica com nenhuma delas. Mas se você parar para ver, sua vida está tranquila, mas num monte de coisas vazias. O tempo está passando, sua vida não está acontecendo, você está distraído e a vida está voando. Quando você vê, foi. A tentação presta atenção em cada um de nós, sabia? A tentação presta atenção em você, observa como você age, escarafuncha aquilo que preocupa você, revira os seus sentimentos e procura toda forma de arruinar aquilo em que ela vê você se dedicando com zelo. Você está se dedicando, ele trabalha para poder te arruinar. Onde duas pessoas boas se encontram para se ajudarem de coração, ele começa a rodeá-las para semear o veneno, para destruir aquela amizade. Ele quer pôr o pecado ali onde duas pessoas se unem para viverem bem e fazerem o bem. Você está entendendo por que os casamentos eles têm tanta dificuldade? Não é só pela diferença entre marido e mulher, não. Entre homem e mulher, não. É que onde dois se unem para viver bem, ele vem para semear a divisão, a discórdia, e ataca aqueles dois com toda a sua violência. Por isso, se você não tem o seu refúgio em Deus, se você não tem como escapar para Deus, você está perdido. Você vai ver o seu casamento, seu namoro, sua amizade, tudo que envolve dois, se despedaçar diante dos seus olhos. Porque ele usa os talentos, inclusive, de pessoas maliciosas para enganar e para atacar as pessoas a fim de desanimá-las. Faça o que então, Márcio? Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se refugie em Deus. Pega o seu coração, pega os seus pensamentos, pega os seus sentimentos e traz aos pés de Jesus em oração. Fala para Ele o que está acontecendo com você. Rasga sua alma diante dEle. Diz da vontade que você tem de desanimar. Fala das suas tristezas, fala das suas dúvidas, fala da sua dificuldade, até de confiar nele. Conta para Ele. E ao despejar tudo, se abra e permita que Ele cure você. Você vai ver que ali, aos pés de Jesus, Satanás não tem força contra você. E ali aos pés de Jesus, você pode até se prostrar,
desfalecido, fraco, entristecido. Mas não é desse jeito que você se levanta. Você se levanta renovado, restaurado, pelo poder de Deus e pela força da oração. Então diga comigo: Senhor, em tuas mãos, Senhor, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. eu entrego o meu O que você gostaria de entregar a Jesus agora, nesse momento de oração? Fale com Ele. Peça a ajuda dEle. Tenha confiança nele. E marque o dia de hoje como aquele dia em que você pôs nas mãos de Deus. E espere para ver